Fabiana, Tícia, Felipe, tá aqui, Mariana, Mariana, Caroline, Ana Luísa tá aí, Gustavo, Henrique, Maria Luísa, acho que eu coloquei, não, tá aqui. Marina, Sérgio. Eu. Tô fazendo chamada, gente. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professora. 11, 12, 13, 14. Tá faltando 2 pessoas. Esses Marcos Vasconcelos aí, quem que é? É a Ana Clara. Ana Clara. E eu quero saber o seguinte, por que que tá sem câmera? Vocês tinham permissão para ficar sem câmera? Ana Clara. Ana Clara tem, só. E João Carlos não tem. Rafaela, por que que tá sem câmera? Rafaela, ontem ela ligou a câmera. Pois então, Rafaela. Não, a Rafaela tem câmera, só que tá desligada. Ah, então tá certo. Acho que tá certo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ainda tá faltando uma pessoa. A Maria Eduarda Bueno. Maria Eduarda? Não, ela não tá aqui não, ela faltou. Pois então. Olha só. Eu vou fazer a chamada. Quem estiver faltando aí, se registre. Na verdade, eu vou falar quem tá com falta. É mais fácil. É Esther, Guilherme, Gustavo Cardoso, João Carlos, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, e é isso. Gustavo Carlos, tá entrando na aula? Professora, o Guilherme tá aqui. Guilherme tá aí. Então, tá, beleza. Gustavo A Carlos, Esther, entra na aula. professora, a Esther deve estar tentando entrar, porque o celular dela tava bugando muito na outra aula. Ah, tá. Não, eu falei quem tá faltando, gente. Gustavo Cardoso não está aqui. Não, Lucas tá entrou. Cardoso, tá trocando pelo Guilherme. O Lucas acabou de entrar. Professora, tá aqui? Lucas? Ok. Oi. São 9h05. Não faço mais chamada. Beleza? É o seguinte. Nós temos aqui uma situação. Vamos falar hoje do próximo módulo. Oi, gente, tudo bem? Esqueci de dar boas-vindas para vocês, mais um semestre aí nosso, né? Oi. E vamos, tudo bem, graças a Deus. Vamos, então, começar nosso semestre final do ano letivo, né? A gente esperava estar já em sala de aula presencial, mas graças a Deus nós temos uma questão aí de consciência a respeito, que é perigoso sim, está sendo muito perigoso o coronavírus, está piorando a situação cada vez mais na nossa cidade. A gente tem que ter consciência disso e ter todas as medidas possíveis para poder nos preservar. Tá certo? Tem lugares as quais liberaram as aulas e alguns outros países se arrependeram amargamente, né, gente? Então, a gente precisa ter essa consciência e fazer toda a nossa parte. Tem como, sim, aprender. Tem como, sim, a gente não simplesmente ter nota, mas entender o conteúdo e aprender de verdade. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa parte aí, cada um, para ter essa relação aí. Repetindo o que eu sempre falo, logicamente,
vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, assim, professor, não tá dando, não tô entendendo, tá meio difícil, a gente dá um jeito, tá bom? Sara, uma pergunta. Ontem, a gente, quando estava na aula de história, tinha uma palavra lá que a professora deu significado sobre península, só que ela explicou só um pouco. Aí, São conjuntos de ilhas. muito de ilhas. É isso. Entendi. Penínsulas. São conjuntos de ilhas, pequenas ilhas juntinhas. Ela falou algo a respeito assim? Ela só falou um pouquinho, porque ela falou que não ia entrar muito nesse assunto, porque era sobre a aula de geografia. Sim, mas Aí são... eu meio que não sabia. Vocês vão ver isso mais no nono ano, quando vocês chegarem a verem a respeito de países diferentes, vocês vão ver que existem países que são formados por conjuntos realmente de ilhas, tá? Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas é só isso, é muito simples, na verdade. Às vezes a gente tem uma palavra que parece um bicho de 7 cabeças, na verdade é um negócio tão pequenininho e fácil de entender, né? Então, podem fazer pergunta e pode ser sim. Ô, Luquinhas, desliga seu microfone aí, valeu. Então, gente, nós temos a situação seguinte, que se vocês tiverem dúvidas que seja relacionada à geografia, podem fazer assim a pergunta. Eu não sou dona do conhecimento do universo, eu não sei tudo do universo, muito menos da geografia. A geografia é ampla demais e às vezes a gente esquece uma coisa ou outra, né? Então, se eu tiver em dúvida alguma coisa, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês, tá? E a gente pode pesquisar até, temos a nossa internet aqui para poder fazer essa pesquisa rapidinho ali também. É possível, tá bom? Sempre façam perguntas assim, obrigada, Gustavo, tá? Por trazer e participar e coisas assim, ter essa interação legal. Se tiverem dúvidas sempre, tá? E vamos lá. Os lugares e as paisagens. Esse conteúdo, ele era um conteúdo que em todos os outros livros que a gente trabalhava, era o início do ano lá em fevereiro. É um conteúdo muito simples, muito fácil, muito tranquilo e de boa. O que a gente teve de correria do início do ano, aquele afogamento de um monte de coisa ao mesmo tempo, agora a gente relaxa. Tá certo? Fala. O conteúdo é paisagens e Lugares e paisagens. é a melhor coisa em geografia. São conceitos. Ele não é tão prático, às vezes, da gente ver determinadas coisas, como sendo uma erosão, um vulcão, um trem assim que eu amo. Mas são conceitos. E são importantes para a gente ter saber identificar e caracterizar. A gente precisa disso, tá? Isso cai uma hora ou outra. Tem alunos que acham, a professora que fica falando de vestibular, eu ainda estou no 6º ano. Gente, vocês estão em preparação. E vocês vão chegar lá, se Deus quiser, todo mundo vai chegar lá e vai fazer uma prova de vestibular. E nessa prova de vestibular, pode ser que caia alguma coisa do 6º ano. E muitas vezes acaba caindo. Tá? Então, esse conteúdo que vocês estão estudando esse ano todo, ele não é perdido. Esse aprofundamento que vocês fazem... Christian, você tá dormindo? Não? Então levanta aí, firma. E, gente, para assistir as aulas com uniforme, né? Claro que nós estamos com frio, a gente põe blusa de frio, coisa do tipo, mas, tipo, tentem lembrar aí para colocar o uniforme, tá? Alguém me chamou. O Sérgio tá com a câmera desligada. Tá mesmo. Eu acabei de ver aqui. Ô, Sérgio, se você desligar sua câmera mais uma vez, eu te expulso da sala. Combinado? Eu tenho autoridade para isso e tenho aval da secretaria para fazer isso. Tá certo? Então, se precisa ir ao banheiro, se precisa beber água ou comer alguma coisa, vocês têm 20 minutos entre uma aula e outra para fazer isso. Tá? Não tem desculpa, logicamente. E deu disenteria, a pessoa tá com diarreia, morrendo, aí vai, só que deixa a câmera ligada. Não deixa desligada, não. Tá certo? Vamos lá. Olha só, os lugares e as paisagens.
Então, ele está na página 327 do livro de vocês. Vocês vão pegar o seu livro. Esse daí é o módulo 3, tá? Então, pega o módulo 3 lá, bonitinho. Vai lá na parte de geografia e abre ele lá. Olha que coisa maravilhosa lá, ó. Tem uma Página, professora. 327. 326 e 327. Tá? Módulo 3. Então, capítulo 5. Yasmin, câmera desligada. Eu acho que ela saiu da sala e foi embora passear. Algo assim. Ô, Yasmin, seu microfone está desligado. Eu disse que eu ia pegar meu livro. Tá, não desliga a câmera. Não desliga a câmera. Vocês estão sabendo que vai ter aula de geografia. Trazem os livros, trazem os módulos. O 2 e o 3, que são os que vocês vão observar aí, tá? Já deixam próximo. Tem que se organizar, beleza? Olha só. Então, lugares e paisagem. Esse livro de vocês, ele traz de uma forma diferente do que eu gosto de passar para vocês. A minha ordem é um pouco diferente. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do livro e depois nós vamos para a minha ordem, tá? Que eu acho que é mais fácil de entender e gravar bem. Então, ele está falando aí que lugar é mostrado na fotografia, que paisagem aí é mostrada nessa fotografia, gente. Vocês vão ver que tem diferença entre lugar e paisagem. Hã? É uma foto da cidade de Bolívia, La Paz. Isso daí. Então, é a vista da cidade de La Paz, na Bolívia. Então, nós temos elementos aí, vocês já estudaram isso, se não me engano, no 4º ano de vocês, a respeito de paisagens naturais e paisagens artificiais. 4º ou 5º ano. Né? E aí ele fala paisagens naturais e artificiais. Os artificiais são os seres humanos que fizeram e tal. E paisagens naturais é o que tem a natureza que produziu aquilo dali, certo? Então, nós temos sempre a gente identificar um lugar específico aí, a gente vai ter a questão da legenda lá embaixo, em algum canto tem falando onde é aquilo dali, né, gente? A paisagem retratada na fotografia se parece com alguma que você já observou? Em algum lugar você já viu isso? Dessa forma? Vocês nunca foram para Goiânia à noite? Pra onde? Goiânia. Já? Sim. Quem já foi para Goiânia à noite já viu algo parecido. Um monte de prédio, um monte de casa e cheio de luzinha. Claro que você não tem uma cordilheira, montanhas no final lá e tal. É muito reto, muito plano. Mas você tem um punhado de Nem um estádio, e coisas do tipo. Como? Estádio? Em Goiânia tem estádio Serra Dourada. Tem? Tem. Claro E é que tem. gigantesco. Já Nunca teve nem jogo? Ué, você nunca passou indo pro Flamboyant? Meu Deus. Nossa, nunca. Eu já Nossa, passei, mas eu bonito. nunca vi. Então você observa, tá? É porque Então, eu sempre, quando eu vou pra Goiânia, eu durmo e acordo e minha mãe já me leva no chão. então o Eu não problema quero subir. Nossa, Então, é uma bonita aqui. gente, um de cada vez. Vocês vão me deixar zureta, rola não. Olha só, o que acontece? É bom vocês participarem, muito, muito bom. Mas tem que ter uma organização aí, tá bom? Letícia, você tá com o som desativado, ativado, quer dizer, Christian fica ativando o som o tempo inteiro. E Guilherme, assim vai, gente. Isso dá zumbido no meu ouvido, eu tô com o microfone, com fone, dá trabalho. Olha só. Mesmo que não estejam falando nada, tá? Na hora de falar, ativa, terminou, desliga. Então, nós temos aqui, ó, esses lugares, assim, quando vocês vão para Goiânia, se vocês começarem a observar quais são as paisagens que vocês passam, tá? Observem as paisagens naturais, observem as paisagens humanizadas. Lá em Goiânia tem muito, assim, chegando bem próximo ao Flamboyant mesmo, tem o estádio Serra Dourada, que dá para ver e ele, tipo, você vê de longe. Ele é muito grande, né? Então, assim, observem mais, tá bom? Eu já joguei lá. Ó, que chique. Eu nunca entrei lá dentro.
Lá quando teve o César 137, o povo juntou tudinho lá. Pra poder ver quem que tava contaminado e quem não tava. Vocês já ouviram falar sobre o César 137, né? Já, né? A gente já falou um pouquinho a respeito na minha aula de geografia. Sim, né? Ana Luísa deve ter faltado no dia. Mas o acidente radiológico que aconteceu em Goiânia. Então, que lugar você tem curiosidade de visitar? Agora vocês falem um por um. Por favor. Paris. Como, Gustavo? Paris. Paris? Massa. Conhece Neymar? Londres. Londres. Ó, chique. Japão. Estados Unidos. Canadá. O mundo. O mundo inteiro? Estados Unidos, Londres. E Rússia, Paris e Rússia. Massa. Professora, eu vou falar. Rússia pra mim. E Londres. Certo. Alguém mais quer compartilhar? Canadá. Ó, Japão mesmo. olha só. Europa. Para a gente querer visitar algum lugar, a gente tem que saber alguma coisa específica desse lugar que a gente queira ir estar lá, né? Que seja uma paisagem natural, que seja alguém que a gente conheça, ou a gente já ouviu falar de coisas que tem lá. Porque senão a gente não vai querer sair para lugar nenhum para ir conhecer nada. Tem que Logicamente. planejar tudo. Finlândia, nos Estados Unidos. Olha só. Vontade de viajar. Eu tenho vontade de conhecer muito, muito, muito o Chile. Porque o Chile, depois que eu passei a estudar geografia, né, na faculdade, eu percebi que o Chile é maravilhoso, gente. O Chile tem vulcão, o Chile tem terremoto, o Chile tem deserto, tem praia, tem Cordilheira dos Andes. É um país específico muito massa, ele tem quase tudo que eu preciso ver. Eu acho muito legal isso. Tem muitas montanhas bonitas. Tem. E outra coisa do Chile muito legal é que você tem as montanhas, você tem vulcão lá em cima e na lateral do vulcão, tipo, você anda na neve, realmente neve, abaixo de zero, muito, muito frio. Você pode ir de biquíni debaixo da sua roupa de frio, porque quando você chegar lá no topozinho assim, ó, tem umas caldeiras quentes naturais, uma água quentinha, azul, cristalina, coisa mais linda do mundo, que você pode entrar lá dentro, tipo de 30 e poucos graus, por aí. Você fica lá quentinho, o resto é tudo neve. Muito massa. Tipo Tenho sauna. vontade. Eu vou puxar. Tipo, não é sauna, é tipo Caldas Novas. Que não Professora, é eu um acho que lugar eu vi, fechado. Entende? térmico. eu vi Água um quente. vulcão. Eu vi um vulcão, só que ele não estava ativado. E ele é a coisa mais linda por dentro. Ele era tipo uma praia, Não tem coragem de ficar no tom de ativado. muito bonito. Massa. Ó, eu não tenho vontade de ir para os Estados Unidos, nem um pouco. Eu, sei lá, acho um pouco meio metido. Mas isso é minha, né, concepção, é a minha forma de ver. Não tenho vontade de ir lá. Tem a Yellowstone, que é um parque nacional lá, muito massa. Teria vontade de ir lá, talvez, mas só que eu tenho muito medo de avião. Muito. Então, Nossa senhora. eu já viajei Vamos de junto, avião, então professor. é meio complicado. Mas, sei lá, Professora, assim, eu mesmo só tenho vontade de ir pro Japão pra conseguir mangás originais de Naruto, mas você não pode tem comprar lugar pela em internet. mente. Olha. Nossa, passar o... Mas Eu pra queria isso, passar um mês. Pra mim, minha casa e meu videogame já é minha viagem. certo. Ô, Lucas, você pode comprar pela internet os mangás originais. Mas O frete é acredite, caro. Tem uma fila de um na aqui. China é muito mais barato. Mangá, tipo, vou comprar um mangá original aqui no Brasil. Menos de Lá é 300 barato. reais eu passo. E o preço da viagem pra ir lá? É tipo assim, aqui você compra um gibi da Mônica, lá o mangá é a mesma coisa, aqui não é, porque pra conseguir um mangá assim, você tem que... Você tem a diferença Não é do muito valor da conseguível aqui no moeda Brasil, e um monte de coisas aí. Mas tá ótimo, é bom que você Só conhece. que você tem que ter o dinheiro do Japão, que o Japão não aceita dinheiro brasileiro. Sério? Nossa Senhora. Ô, gente, olha só. Outro lugar é a Europa, né? Que para conhecer onde teve os centros de Um lugarzinho. concentração
e Segunda Guerra, questão dos castelos e tudo mais. Isso é muito massa. E claro que são paisagens diferentes do que a gente está acostumado. Isso sempre agrega valores em questão não só você trazer uma lembrancinha, mas você ter isso de recordação, você sentir o cheiro daquele lugar, o gosto da comida daquele lugar. E aí você come algo parecido, você lembra daquilo. Vocês já sentiram isso? Ele passa a ser simplesmente uma paisagem que você nunca conheceu, você passa a ser um lugar específico que você tem uma sensação daquele lugar. A gente vai ver a diferença entre paisagem e lugar, né? Mas passamos então, em vez de ir para falar sobre os lugares do dia a dia, não sei o que, em relação aqui ao livro de vocês, eu queria falar a respeito sobre o que é importante na geografia, o que tem de relevante estudar geografia. Aprender sobre os países, essas coisas. Certo, aprender sobre os países, sobre os lugares, o que mais? Localizações? Localizações, a gente saber se localizar. Sim, o que mais? Saber um pouquinho mais quando a gente chegar lá. Como chegar nos lugares? Ok. E aí? Eu acho geografia super importante por causa que lá nos Estados Unidos o povo não sabe diferenciar onde que é os lugares. É uma coisa assim que queriam tirar a geografia da grade curricular, né, aqui no Brasil. Eu acho que nós temos uma oportunidade, como a Yasmin disse, os Estados Unidos, eles fazem geografia, só que a geografia deles, eles não aprendem. Diferente. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de aprender geografia para poder saber das coisas. Professora, Sim, eu fala. vi um vídeo na internet de gringos que estavam tentando descobrir qual que era o mapa, de onde era o mapa, e era do Brasil, e eles achavam que era da África. Sim. Eles têm mania de falar que o Brasil é na África, que o Brasil é o menor país do mundo, essas coisas. E na geografia a gente aprende sobre qual é o maior país, onde fica o país. Sim. Uma coisa diferente que nós temos da geografia, pensando nesse ponto de vista de vocês, realmente, o Brasil, a gente estuda muitos outros países em vários níveis, né? Tanto parte física, quanto parte cultural e religião, moeda, às vezes até, mas moeda não tanto, mas em relação, por exemplo, ao comércio internacional, qual é a sua posição internacionalmente, e a localização daquele país que a gente está estudando, né? Uma coisa que é utilizado também, a geografia, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a geografia é utilizada para fazer a guerra também. Vocês já ouviram falar isso? Não. Não? Uma pessoa que ela tem a questão Sim, eu já ouvi falar. Tem um livro específico que chama Geografia serve para mais, como se fosse para mais nada, para fazer a guerra. Antes de tudo, para fazer a guerra. Para você invadir um território, você tem que saber sobre a geografia daquele local. Você precisa conhecer aquele povo e coisas do tipo. Lucas, você quer falar alguma coisa? A senhora pode repetir? É porque alguém ligou aqui no celular, eu não consegui ouvir. Tá. Vocês estão ligando o microfone aleatoriamente o tempo inteiro, não tem como ficar corrigindo isso. Se vocês continuarem fazendo isso sem desligar quando vocês querem realmente chegar a falar, tipo, falou, depois desligou, eu vou ter que cancelar pra vocês ficarem ligando e desligando. E tem como fazer isso, tá? Então, olha só. Eu estava falando sobre a geografia utilizada para fazer a guerra. Que tem sim, tem livros e teorias a respeito que a geografia serve para mais, antes de tudo, para fazer a guerra. Quando você vai para um outro país, para poder dominar esse país, você tem que saber sobre a geografia local, saber quais são os pontos estratégicos de guerra para poder você ganhar essa guerra, né?
pensando também em relação, por exemplo, na época em que teve 2011, o atentado terrorista lá nos Estados Unidos, que as Torres Gêmeas magicamente explodiram por conta de 2 aviões de Saddam Hussein. Magicamente não, gente, eles explodiu, logicamente. Na minha concepção, na minha cabeça, é meio estranho, tipo, um avião vir, bater aqui e explodir aqui embaixo e cair. Sabe, o prédio, ele caiu assim, ó, sabe? Então é meio confuso isso na minha cabeça, um prédio de 100 e tantos andares gigantescos. Mas a gente vai conversar mais adiante sobre isso depois. Só que você tem um atentado terrorista e você tem depois, logo em seguida, os Estados Unidos entrando contra Irã, Iraque e companhia. E as pessoas, a população lá nos Estados Unidos tinha muito medo. Tipo, porque eles iam atacar os Estados Unidos e era a fronteira dos Estados Unidos. Era colocado realmente em jornais, coisas do tipo, como sendo fronteira dos Estados Unidos. É do outro lado do planeta. Sabe? Eles irem a pé e lá e atacar a população dos Estados Unidos era um absurdo. Então, assim, você conhecer a geografia é sim uma questão de poder, de você saber identificar, saber se localizar e não passar vergonha também, né, gente? Vai que alguém aqui quer ser jogador de futebol e falar internacionalmente aí, coisas do tipo, e depois o repórter e sai falando coisa que não tem nada a ver. Esses dias para trás tinha gente falando a respeito do coronavírus e que estavam fechando fronteiras com o Brasil e falando que países latino-americanos, países da América do Sul, não eram países da América do Sul. Tipo, o cara tava todo fora da caixinha. Não estudou nada de geografia, tipo isso. Então, assim, quando a gente vai falar numa reportagem, quando a gente vai trabalhar em redes sociais ou postar alguma coisa, a gente precisa realmente saber o que está falando ali, né? E a geografia serve muito para isso, a gente realmente identificar e aprender isso. Mas tem um outro lado que eu queria conversar com vocês também, em relação da geografia, a gente não só saber localizar no globo e saber quais são os países, onde ficam, mas o que a gente usa a geografia no dia a dia? Em localização, pra, tipo, você vai em algum lugar. Tá, isso vocês já falaram, sobre localização, você ir para algum lugar. O que mais? Eu vou colocar uma situação, por exemplo, você está na frente você parou o seu carro no sinaleiro, seu pai, sua mãe ali está dirigindo, sua mãe está dirigindo, né? Vamos para a era feminina. E aí, sua mãe está dirigindo e ela parou no sinaleiro. O que isso tem a ver com geografia? O que tem em volta de você relacionado com geografia? Tem que parar? Uma Tem o quê? paisagem. Não entendi a pergunta. Tipo, a sua mãe tá Parou dirigindo, aí ela para o carro. no sinaleiro. Uma paisagem? Você pode ver paisagens em volta, ok. Pode ser natural, pode ser paisagem urbanizada, humana, cultural. Ok, o que mais? Nada? Posso responder? Sei lá pra onde Sim. ela tá indo. Ok. Quando você pensar a respeito, por exemplo, desliga o microfone. Olha lá. Se nós temos assim uma situação, eu paro no sinaleiro e você observa o seguinte, que você está emitindo gás carbônico na atmosfera porque o seu carro está ligado. Isso daí tem a ver com geografia, certo? A gasolina que está dentro do seu carro, ela foi retirada de um poço de petróleo e aquilo ali você está andando quase que realmente montado num dinossauro. Olha que massa! Isso é geografia. São dinossauros e dessa época pré-histórica, bem antes, né? Mesozoica por aí, em que teve um derretimento ali e formou um petróleo em que vai ser utilizado no seu carro. Você tem a relação também
todos os materiais que foram produzidos para poder fazer o carro, a borracha que foi extraída para poder colocar no carro, nos pneus e coisas do tipo. O ferro que foi extraído e foi passado por um meio de produção e industrializado. Isso daí tem a ver com geografia e industrialização. Quando você pensa uma pessoa que está pedindo dinheiro na rua, por que essa pessoa está ali? Isso tem a ver com geografia. Essa pessoa, ela não está encontrando emprego muitas vezes, ela não está ali porque ela quer. Claro que você tem pessoas que estão numa situação de depressão, que moram na rua e tudo mais, é um morador de rua. Mas você tem pessoas que estão da Venezuela, saiu da Venezuela, tem um monte de problema acontecendo lá, as pessoas estão morrendo de fome, elas vêm para o Brasil. E no que chega no Brasil, você tem uma relação aí de poder e uma relação de preconceito gigantesco. Existem pessoas aqui em Anápolis que preferem dar emprego para pessoas que são negras, que vêm lá do Haiti, mas não dão emprego para uma pessoa que é latino-americana, que vem da Venezuela e países da Bolívia e coisas do tipo, por preconceito. Isso é geografia. Quando você tem uma relação dessa de poder em relação de lutas de classes sociais, pessoas que são ricas demais, muito, muito ricas, tá num carro do seu lado que tá mega power, milionário, 200, 300 mil carro, e um pedinte na rua, uma pessoa que tá miserável, que não tem nada, não tem casa, não tem família que pode ajudar, nem nada do tipo. Isso daí é geografia. A gente observar tudo isso, a gente aprende na geografia. A gente questionar as coisas, saber que não existe emprego para todo mundo. Tem gente na rua porque não tem emprego para todo mundo. Não é porque a pessoa é vagabunda, porque a pessoa não tem... Não, não existe. Nós estamos no meio capitalista em que é produzido para que tenha pessoas excedentes, esperando para entrar no mercado de trabalho o tempo inteiro. Porque isso faz com que o meio tenha divisões de classes sociais e eu possa pagar pouco. Se tem muita empregada doméstica, eu posso pagar pouco para uma pessoa que vai trabalhar aqui em casa, porque quando eu quiser tirar ela, eu arrumo outra fácil. Isso é numa indústria, isso é... Você tem muito professor de geografia, tá sobrando professor de geografia, certo? E eu, sei lá, a escola não gostou muito de alguma coisa que eu falei. Eles me demitem muito facilmente e arrumam outro professor. Agora, você tá faltando professor de geografia, aí a coisa é diferente. Entende a situação? Isso é geografia, isso é meio de relação. Geografia não é só paisagem, geografia não é só ir em algum lugar e saber onde eu estou indo, GPS, coisas do tipo. Geografia é relação entre pessoas, é relação entre o ser humano e o meio natural, o meio urbano, tudo isso é geografia. A gente entender para que a gente vai utilizar a geografia, a gente saber ir para algum lugar e ver isso tudo no meio, questionar. Geografia serve para a gente questionar, para abrir a mente da gente, para poder a gente baralhar e revoltar às vezes com algumas coisas e querer mudar, sabe? Isso não é algo ruim. É algo bom a gente querer fazer uma mudança social no nosso país, na nossa cidade, em tudo, certo? Esse questionamento, ele vem dessa matéria. Deu para entender? O que tem a ver um sinaleiro, simplesmente? Você parar no sinaleiro, você poder observar tudo que está em volta, passe a observar mais as coisas e tentar relacionar com o que vocês vivem, tá? Tentar identificar isso sempre, não só na geografia, mas em todas as matérias. A matemática, ela não está só nos livros, gente. A matemática está em tudo. A química que vocês vão estudar futuramente, a física, a questão do metabolismo do ser humano, ciências, tudo em volta, dá para você relacionar. Cada matéria especifica uma coisa. Em história, vocês estavam falando sobre um punhado de ilhas juntas. E tem a ver com geografia. Só que nós temos inúmeras coisas. A geografia, ela bebe um pouquinho de cada coisa. Eu fiz geografia pensando que ia fugir da matemática um pouco. Me lasquei. Nós temos... tipo escala, tem um monte de coisa que a gente utiliza. Química, eu odeio química. Eu tive que aprender um pouco de química para poder assim, aprender geografia, sabe? Relacionar a química da decomposição das coisas
com a decomposição das rochas, coisas que têm a ver com geografia, né? A geografia, ela pega um pouco da matemática, pega das ciências, pega do português. Você tem que saber português para interpretar a geografia, senão você não dá conta. Você precisa da matemática para poder analisar os dados, identificar escalas, mapas, tabelas e assim por diante. A gente precisa da química em relação à chuva e o que a chuva faz em relação à deteriorização das rochas, dos fragmentos e coisas do tipo. Tudo isso é geografia. A gente tudo é formado num espaço, tudo é formado num tempo específico. O que vai definir tempo e espaço também está na geografia, está na história. História com a geografia anda junto, casadinha ali. E todos os outros conteúdos também. Mariana parece que está surtando. Então, gente, eu espero que vocês não tenham ficado assim mais preocupados do que estavam antes, às vezes, sei lá, confundido a cabeça de vocês. Mas é uma matéria que eu realmente amo, é algo que eu realmente gosto muito de estudar. E para mim, dar aula de geografia não é algo assim que eu vou ali para receber um pouquinho. Não, é algo que eu realmente amo mesmo, de paixão. E que eu converso sobre geografia, eu estudo o tempo inteiro a respeito, eu vejo vídeos e filmes a respeito, sempre porque é prazeroso. E não porque é obrigação. É diferente, né? Então, a gente conseguir identificar nas pequenas coisas o que tem a ver com geografia, o que tem a ver com cada matéria, para vocês relacionar eu estava falando a respeito, está faltando poucos minutos para acabar a aula, mas quando um professor passa o conteúdo de geografia, o aluno ele tem que relacionar a geografia com matemática, português, ciências e assim por diante. O professor de matemática vai passar um conteúdo ali específico, você tem que relacionar com os outros também, tá? Então, é preciso você o aluno ele tem que juntar tudo. Tanto que o vestibular, ele não é separado. Geografia, ciências, matemática, história, não. Na hora de você resolver uma questão de português ou resolver uma questão de matemática, tem geografia lá no meio, tem história lá no meio. Para eu poder entender a geografia, eu tenho que saber matemática e português. E o nosso mundo é assim. Vocês precisam relacionar isso e colocar tudo no mesmo balaio. Sabe? Pegar todos os conteúdos e juntar ali, pra vocês chegarem numa conclusão de vocês. Deu para entender o que está relacionado com a geografia no mundo? Um pouquinho? No nosso dia a dia? Sim. Sim, confundiu a cabeça de vocês? Não? Não. Não? No começo um pouco, mas agora deu para entender. Principalmente naquela sobre Certo. Existem coisas da geografia em que vocês estão vendo mais a questão física dos lugares, das paisagens, a relação mais um ser humano um pouquinho envolvido com a natureza. Mas é mais natureza o que a gente está vendo, né? Nos próximos anos, né, o 7º, 8º e 9º ano, vocês vão estar aí comigo, se Deus quiser, todo mundo juntinho, nós teremos aí visões diferentes sobre as relações entre os seres humanos e essas questões aí. Então, deixa de ser essa relação da natureza, tanto, e passa a ser as relações humanas, tá? Estudando, vocês vão compreender mais isso. Relação de poder, lutas de classe, coisas do tipo, lá 8º ano. Vocês não têm que saber exatamente o que é isso agora. Mas precisa saber